Olá pessoal, temos uma dica rápida hoje aqui. Hoje a dica é sobre dolo e culpa. Montamos um quadrinho básico aqui que vai nos fazer entender com um pouquinho mais de facilidade quando é que é dolo e quando é que é culpa, né? Eu não vou falar sobre os elementos especificamente nem do dolo nem da culpa, né? Porque o objetivo dessa dica, para que ela não fique longa, não é esse, né? Porque lá tem os elementos do dolo, né? Que é a vontade, que é o conhecimento, né? Que já é uma outra questão. A teoria chamada do assentimento, né? A culpa, né? Inobservância do dever objetivo de cuidado e por aí vai. Mas aqui esse quadro é para que a gente possa observar, principalmente, tanto no dolo, seja ele direto ou chamado eventual, quanto a culpa. Sabias que a culpa também ela se divide em duas? Assim como o dolo, chamamos de dolo direto, né, e eventual. Também o direto ele vai se dividir em dois, que não é o objetivo aqui da dica, né, que é o de primeiro grau, que é o de segundo grau, mas aí já é uma outra dica para um outro dado momento. A culpa ela também se divide em culpa consciente e culpa inconsciente. E esse quadro aqui vai nos ajudar a perceber tanto quanto é o dolo direto quanto o eventual, quanto a culpa é consciente ou culpa inconsciente. Vamos lá. Primeiro sobre a consciência. Dentro do dolo direto aqui, ó. Dolo direto, quando há consciência, né? É quando o sujeito praticante da conduta, né, prevê o resultado. É quando ele já sabe que aquele resultado, né, ele é possível, ele é certo. Então, dentro do dolo direto, a consciência é quando ele prevê esse resultado. Então, eu estou diante de um dolo direto. Mas se ele prevê o resultado só com isto, já é um dolo direto? Não. Porque se você perceber, o dolo eventual, ele também vai prever o resultado. A culpa consciente, ele também vai prever o resultado. Então, o que é que vai diferenciar? Quando eu saio da consciência e eu vou para a vontade. Eu não falei para você que os elementos do dolo é consciência e vontade? Aí nós vamos ter formado, então, a teoria do dolo, que é a teoria do assentimento. Então, olha aqui. Se o dolo direto ele prevê o resultado, e quando na vontade ele quer o resultado, estamos diante de um dolo direto, que ele prevê o resultado na sua consciência e na sua vontade ele quer o resultado. Então isso é um dolo direto. Quando o sujeito diante da conduta tem essas duas qualificações, dentro da consciência ele prevê o resultado e dentro da vontade ele quer o resultado, estamos diante de um dolo direto, ok? E quando é o dolo eventual? O dolo eventual, ele também prevê o resultado, ok? Assim como no dolo direto. No dolo eventual, ele prevê o resultado dentro da sua consciência. Porém, dentro da sua vontade, ele não quer o resultado, ele não busca aquele resultado. Porém, ele assume o risco, ou seja, ele vai continuar a prática da conduta, mas ele não está nem aí para o que vai acontecer, para o resultado. Ou seja, ele previu perfeitamente que haveria aquele resultado, ele não quis o resultado, mas pouco se importou. Ou seja, ele assumiu o risco. Estamos diante de um dolo eventual. E a culpa? A culpa consciente e a culpa inconsciente. Quando é que é a culpa consciente? A culpa consciente é quando ele também prevê o resultado. Você vai perceber aqui que a culpa, diferente do dolo, dá para fazer diferenciação da culpa consciente para inconsciente no primeiro quadro aqui, só se tratando da consciência. Que na culpa consciente, na consciência, ele prevê o resultado. Na culpa inconsciente, na consciência, ele não prevê o resultado. Então, por esse primeiro quadro, essa primeira colocação da consciência, já daria para designar se a culpa é consciente ou inconsciente. Mas vamos concluir aqui. A culpa consciente, ele prevê o resultado.
na consciência, perfeito? Porém, na vontade, ele não quer o resultado. Veja bem, ele não quer o resultado, como também no dolo eventual. E o que vai diferenciar a culpa consciente do dolo eventual é que no dolo eventual ele assume o risco, ele não está nem aí. Já na culpa consciente, ele não quer o resultado, como você vê aqui, né? Ele não quer o resultado, não assume o risco, diferente do dolo eventual, que ele assume o risco, ou seja, ele pouco se importa. Aqui ele não quer o resultado, não assume o risco e pensa que ele vai poder evitar. Ele tanto não quer como não assume o risco e ele acredita que ele vai poder evitar. Ou seja, se houver, no caso, aparecer algum risco, ele pensa que ele vai dar conta, que ele vai conseguir evitar. A questão do trânsito, né, dos crimes de trânsito, que ali um caso de atropelamento, né, que a pessoa que bebe ou algo desse tipo, ele não quer o resultado, ele não assume o risco, não foi para isso que ele bebeu, não foi para atropelar ninguém que ele bebeu, e ele pensa que se ocorrer de alguém atravessar a frente, ele vai conseguir evitar. Por isso que depois de grandes, né, discussões, os acidentes de trânsito, os crimes de trânsito, eles saíram daqui do dolo eventual e vieram para cá, para a culpa consciente. E por que tudo isso? Por que todas essas discussões para saber se é dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, inconsciente? Porque isso vai ajudar muito o juiz, no caso concreto, tanto para a majoração da pena, o aumento, né, quanto para as atenuantes, né, que é para a diminuição dessa pena no caso concreto. E por último aqui a culpa consciente, como eu falei para você, pelo primeiro quadro aqui, pelo primeiro quesito, que é o consciência, já daria para verificar se é culpa consciente ou não, porque na culpa consciente ele prevê o resultado, na culpa inconsciente ele não prevê o resultado. Então vamos verificar aqui para concluir a vontade. Dentro da culpa inconsciente. A culpa inconsciente, você já verificou aqui que na consciência ele não prevê o resultado. Mas ele não só não prevê o resultado na consciência, como na vontade aqui, ele não quer, não aceita o resultado. Diferente aqui. Aqui ele não só não assume o risco como pode evitar. Aqui ele não assume o risco, não pode evitar, como ele não aceita o resultado. Então essa é a diferença entre dolo direto, dolo eventual, culpa consciente e culpa inconsciente. Memoriza esse quadro, lê, revê, né? Eu sei que a letra está pequena, o meu quadro aqui ele é pequeno, mas amplia aí, dê o zoom e guarde esse quadrinho aqui na tua memória que vai te ajudar muito. E nunca mais tu vai confundir isso aqui, beleza? A dica é essa hoje e até uma próxima.